Queridos, vamos à palavra do Senhor. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vou continuar a ministração da outra semana. Espírito Santo, por favor, utilize-se desse homem para levar a palavra e servir a palavra aos teus filhos aqui nessa noite. Deus, que não haja sementes caindo à beira do caminho, que não haja sementes caindo nos espinhos, que não haja semente caindo nas pedras. Pelo contrário, que essa palavra seja como uma semente caindo em terra fértil. Então eu declaro, eu libero uma palavra que todas as pessoas que estão aqui e estão nos assistindo, neste momento transformem-se em terras férteis para receber a tua palavra. E que essa semente, Senhor, ao cair nessa pessoa, possa germinar, dar frutos e frutos que permaneçam para a glória do teu nome. E que Satanás seja mais uma vez derrotado e envergonhado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No último culto nós aprendemos sobre a vontade de Deus. Quem se lembra disso? Conhecendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus. E os planos dele para nós são planos bons, perfeitos e agradáveis. Ponto. O diabo tem outros planos que não são nada disso, mas Deus tem isso para nós. Agora, quando nós aprendemos no texto passado que nós ficamos só nessa parte aqui, olha, para experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na última ministração, nós ficamos só aqui embaixo, conhecendo a vontade de Deus. E hoje eu quero dar continuidade, mas eu vou começar do início do versículo agora. Agora nós vamos entender o início do versículo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. E é aqui que eu quero ficar hoje. E o tema de hoje é dentro do padrão de Deus. Esse é o tema de hoje, de uma série de ministrações, mudando a mentalidade. Hoje é a segunda ministração. O texto ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Ou seja, o mundo tem uma forma, o mundo tem uma métrica, o mundo tem um perfil para você. Ele diz: se você agir assim, você vai ser bem aceito na sociedade. Se você agir desta forma, você vai se dar bem no teu trabalho. Se você agir assim, você vai se dar bem no convívio, na sociedade. Mas a Bíblia diz, Deus está dizendo que nós cristãos, se nós quisermos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ele começa dizendo no texto, para nós não nos conformarmos ou não nos amoldarmos, não sermos nos moldes do mundo. Nós precisamos sair do padrão mundano para andar conforme o padrão de Deus. Porque se não for do jeito de Deus, desculpa, não vai ter boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Tem muita gente vivendo um evangelho superficial. Tem muita gente vivendo um evangelho de que ir para a igreja está bom. Tem muitas pessoas se conformando com muito pouco. Estar numa igreja é maravilhoso, principalmente numa época onde existem milhares de lugares onde não se pode ter igreja.
Eu estive em lugares que a igreja é clandestina, por incrível que pareça, na Europa. A igreja maior daquele país e o pastor daquela igreja veio conversar comigo e ele muito orgulhoso do seu rebanho e com muita razão. E ele disse: eu sou o pastor fulano e eu sou o pastor da maior igreja desse país. E eu, por curiosidade, perguntei: pastor, quantas pessoas tem na sua igreja? E ele disse: 25 pessoas. E eu disse: a sua é a maior, a menor tem quanto? Ele disse: tem muitas igrejas aí que é só o pai, a mãe e os filhos. Porque se falar para o vizinho vai na polícia, denuncia e eles são presos. Então, numa época onde em muitos lugares a igreja é proibida, estar num local que você pode cantar, ouvir a palavra sem ninguém incomodando, já é uma bênção, eu concordo. Mas não é o que Deus tem para nós, não é só isso. Nós conhecemos muitas pessoas frustradas, eu conheço como pastor muitas pessoas frustradas. São pessoas que estão há anos na igreja, mas para elas é isso aqui, é ir à igreja, ouvir o louvor, cantar junto, de vez em quando arrepia, chora, de vez em quando presta atenção na palavra, sai daqui dizendo: eu vou mudar, ali fora já acende o cigarro, chega em casa, já abre a geladeira, já pega o Danone da Brahma. Aprendi isso com um cara aí, bicho sem vergonha, rapaz. Diz que foi numa igreja, Moreira. Vou contar uma piada. Piada de pastor é chata. Se o cara foi na igreja, aí o pastor está lá: a partir de hoje, não te chamarás mais Regina, vai te chamar agora Sara, mãe de multidões. A partir de hoje, como é seu nome? Não te chamarás mais Wesley, agora vai te chamar Israel, príncipe de Deus. Deus está mudando o nome de pessoas aqui nessa noite. O cara chegou em casa, depois do culto, abriu a geladeira, aquela Brahma trincando, geladinha, encheu a boca d'água, né, seu terra seca. Catou e falou assim: mas eu não posso mais beber, que agora eu sou crente. Mas ele lembrou da pregação. Ele disse: não te chamarás mais cerveja, teu nome agora é Danone. Rapaz, pro mal os caras têm uma criatividade do inferno, não é verdade? Mas o padrão de Deus para nós, Ele nos leva a experimentar coisas novas. Irmão, deixa eu dizer a você, você sabia que existe algo mais excelente do que sentir arrepio no culto? Você sabia que existe algo mais excelente, mais gostoso do que falar em línguas? Esses dias no Lírio Play, eu estava ministrando sobre o falar em línguas. Numa das nossas aulas nós ensinamos sobre o falar em línguas, sobre essas questões espirituais. E eu estava dizendo a eles que existe um outro nível, só nessa questão do falar em línguas. Existe o falar em línguas, diz que malandro demais vira bicho. E quando virar bicho, os caras têm que matar, porque senão vai morder as pessoas, entendeu? Eu sou dessa fase aí, virei tão malandro, mas tão malandro que chegou num momento que a única coisa que me sarava era a morte. Aí Jesus estendeu suas mãos para mim, me resgatou e falou: você é meu, vou cuidar de você, você deixa? Eu falei: por favor. E Ele fez isso que vocês estão vendo aqui. E é possível que aconteça na sua vida, mas nós estamos vivendo uma época aqui nessa igreja que os malandros estão me fazendo rir demais. Porque eles estão tão acostumados a fazer malandragem,
E os pastores acreditar. Só que quando ele chega aqui, o pastor, irmão, desculpa, você não vai me enrolar. Porque quando você está vindo com um milho, eu já estou com um bolo de fubá pronto. E o Espírito Santo me mostra o que é sinceridade, o que é malandragem. Quando você está batendo um papo comigo, Deus me fala se você está com malandragem ou se você está com seriedade. E eu sei, e não adianta você falar, não pastor, eu estou me esforçando, porque Deus no meu coração Ele diz, não está. Você engana, irmão, você engana muito bem. Homens que se dizem homens de Deus, mas que não têm, e não andam, e não ouvem a voz de Deus. Mas quando você se depara com um homem que ouve a voz de Deus, você se quebra, porque Deus fala com ele, e fala o contrário do que você está dizendo. Não adianta viver um evangelho superficial, querendo as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus. Não adianta colocar Deus como segundo plano. Não adianta colocar Deus como plano B e querer viver a boa, agradável e vontade de Deus. Não adianta, não vai dar certo. Porque diante de Deus, Ele coloca luz, e a luz quando ilumina, ela encontra o engano, e o engano não permanece, não prevalece. A Bíblia diz que aquele que usa de engano não prevalece na congregação dos justos. Está andando conforme o padrão do mundo e dizendo que está andando conforme o padrão de Deus, mas Deus está dizendo não está. Está fazendo as coisas do jeito que o diabo gosta e dizendo, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Irmão, deixa eu te falar, você acha que Deus é trouxa? A vida toda vocês aprenderam que Deus era uma máquina de Coca-Cola. A vida toda a religião ensinou para nós que Deus é como uma máquina de Coca-Cola, uma máquina de refrigerante, que a gente envia a moeda em cima e o refrigerante cai embaixo. Deus não é comprado com moeda, irmão. Nós ofertamos nessa casa porque nós somos gratos ao Senhor. Nós devolvemos o dízimo porque Deus já nos abençoou. Mas dizer que você vai comprar, eu estou fazendo tudo certo só porque você está dando dinheiro, você acha que Deus é mendigo, você acha que Deus precisa do seu dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer que você ande segundo o padrão dEle. Deus quer que você ande segundo a vontade dEle. E aí você vai experimentar e comprovar, porque tem muita gente que ainda não experimentou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não experimentou ainda. Mas nesta noite Deus me trouxe aqui para dizer, eu quero fazer você experimentar e comprovar a minha boa, perfeita e agradável vontade. Agora, quantos estão dispostos a saírem daqui e viver o evangelho conforme o padrão de Deus e fazer as coisas do jeito de Deus, do jeito que Deus quer e não do jeito que o mundo diz para fazer? Se lascou aí, bichão. Achou que estava entrando numa igreja preta e é porta larga. Se lascou. Melhor voltar para a igreja branca, porque lá não pega pesado e não enche meu saco. Se queremos experimentar e comprovar a boa, agradável vontade de Deus, vamos precisar andar conforme o padrão de Deus. Vamos aqui traçar um paralelo rapidamente sobre o que é o padrão do mundo e o que é o padrão de Deus. O padrão do mundo é ditado por Satanás e o padrão de Deus é ditado por Deus. Satanás diz: trabalha, trabalha, trabalha. Satanás diz: trabalha e trabalha muito. Porque Deus não vai pagar as suas contas. A igreja não vai pagar as suas contas. É isso que Satanás diz. E tem muito crente replicando isso. Já ouviu tanto que continua falando: pastor, alguém tem que trabalhar nesse país, né? Sim, irmão. Sim, principalmente para quem mora aqui. Para quem vai ficar aqui. Porque para quem tem uma pátria celestial, trabalha em prol a pátria celestial. Para quem vai ficar aqui, tem que ralar peito aqui mesmo, porque é tudo que você tem. O diabo diz: trabalhe, 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 ganhe dinheiro, porque só assim você consegue comprar o prazer.
O mundo vive segundo prazer. O mundo vive para ter prazer. Tudo que o ser humano faz visa o prazer. O diabo diz: não se preocupe com ninguém. Ninguém está ligando para você. Se preocupe com você mesmo. É isso ou não é? Se preocupe com você. Porque ninguém liga para você. E isso é um padrão do mundo. Porque a Bíblia diz: ame o teu próximo como eu vos amei. O padrão de Deus é: ame o teu próximo. Faça pelo seu próximo. Ajude o seu próximo. Divida com o seu próximo. É isso que Deus diz. Agora o diabo diz o seguinte: se preocupe somente com você. O resto que se dane. Puxa o tapete, porque senão vai puxar o seu tapete. Esse é o padrão do mundo. O padrão do mundo. Se sobrar tempo, vá para a igreja. Olha só. O nível está tão baixo, mas tão baixo, que antigamente diziam: se sobrar tempo, dê a Deus. Alguns anos atrás diziam: se sobrar tempo, dê a Deus. Hoje estão dizendo: se sobrar tempo, vá à igreja. Baixaram o nível. Onde está Deus? Agora não tem mais problema. Não tem mais problema desagradar a Deus, desde que eu vá à igreja. Eu não estou dizendo que você não tem que vir à igreja. Pelo contrário, tem que vir à igreja sim. Porque a brasa só se mantém acesa junto com outras brasas. A igreja é um braseiro. Uma brasa longe do braseiro, ela vai se apagar. Então a igreja é extremamente importante. E nós só estamos aqui porque alguém decidiu dar continuidade nessa instituição que é a mais importante do universo, chamado igreja, corpo de Cristo. As empresas dão dinheiro. As empresas até podem te dar um bom trabalho, mas é só. Os médicos, eles podem até cuidar da sua vida enquanto o aparelho está funcionando, mas quando desliga, quando para o aparelho, agora você não tem mais médico, não tem mais médico que resolve. E a igreja? A igreja, ela te ensina, ela te ajuda, ela te corrige, ela te abençoa, para que você viva uma vida boa aqui na terra e na eternidade, coisas que nenhuma organização do mundo pode fazer. Por isso a igreja é mega, hiper importante. E eu valorizo todas, porque eu sei que há pessoas sérias em todos os lugares. Em todas as igrejas há gente pilantra sem vergonha. Em todas as igrejas. Mas em todas as igrejas também há servos e servas de Deus comprometidas. E são essas pessoas que vão morar no céu. A noiva de Cristo vai sair do meio da igreja. 5 eram prudentes, metade eram prudentes, metade eram imprudentes, a outra 5, a outra metade eram prudentes. E aí à meia-noite ouve-se o grito: eis aí o noivo, saiam ao seu encontro. E aquelas que ouviram o noivo, aquelas que tinham a lâmpada acesa, aquelas que tinham o Espírito Santo, aquelas que ouviam o Espírito Santo, essas ouviram o chamado do noivo. Ei, deixa eu dizer a você, não adianta se enganar. Na hora que a trombeta tocar nos céus, só vai subir aqueles que têm as lâmpadas acesas, aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que não andam segundo o padrão do mundo, mas andam segundo a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Oh, glória, aleluia. Digno é o Cordeiro de ser adorado. Oh, meu Deus. Mas o diabo diz: invista em você, afinal de contas, você merece. O diabo diz: e seja 100% informado com o mundo, porque senão você vai ficar para trás. O diabo diz: quanto mais sensual, melhor. O diabo diz: queira mais, 2 empregos, 3 empregos, não importa se seus filhos vão ficar órfãos de pais vivos, mas desde que você tenha coisas para dar a eles. É esse o padrão do mundo. O diabo diz: não se preocupe, todo mundo erra.
O diabo diz: minta. Pode continuar mentindo, porque todo mundo mente. Todo mundo quem, irmão? Todo mundo mente? Todo mundo não, me inclua fora dessa. Inclua fora aqueles que têm o Espírito Santo, porque na boca desses não passa mentira. Aqueles que andam conforme o padrão de Deus, em suas bocas não saem mentiras. Não tem mentira, porque a mentira é criação do diabo. E crente que é de Deus, que anda segundo o padrão de Deus, não tem coisas do diabo em sua vida. Você vai conversar com os casais muitas vezes, e aí você começa a perguntar. Primeira coisa que você pergunta para um casal: vocês oram juntos? Não. Tá bom. E aí você me pergunta: por que será que está desse jeito? Por que será? Porque você é burro. Você não faz nem o básico. Vocês não oram juntos? O quê? Casal? Marido e mulher? E na hora de dormir não oram juntos? Como é que é o negócio? Pera aí, Espírito Santo, não entendi. Um ora de um lado da cama, o outro ora do outro lado da cama, e nenhum não pode ouvir a oração do outro. Qual o problema de vocês? E quer que o casamento dê certo? Reino dividido não subsiste, irmão. Qual que é seu problema? Você é louco? E ó, que eu nem falei de leitura bíblica e culto doméstico. Nem entrei nesse âmbito, só falei da oração. O diabo diz: aqui ó, para que pagar? Para que pagar internet? Para que pagar internet se tem gatonete? Padrão mundano. Para que TV? Para que pagar uma TV a cabo? Se tem esse aparelhinho aqui, ó. Compre esse aparelhinho aqui, irmão. Ó, 3.500 canais desbloqueados. 500 só de pornô. Pronto, falei. Irmã, Deus me deu uma bênção. Irmã, ganhei um aparelho com 2.000 canais desbloqueados. Ganhou o aparelho, irmã, e é bênção. Bênção do diabo. Está errado. Você está roubando. Você vai trabalhar, é 1 hora de almoço, você faz 1h30, você está roubando. Todo dia você rouba meia hora do seu patrão. E roubar é do diabo. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10: o diabo veio matar, roubar e destruir. Se você está fazendo 1h30 de almoço, você rouba todos os dias. E você me pergunta: por que, pastor, que a minha vida não está dando certo? Não está dando certo porque você está andando assim com o diabo, fazendo aquilo que o diabo se agrada. Quem não gostou da glória? Alguém que está chegando hoje diz: esse pastor é muito bravo. Não sou bravo. Não sou. Quem me conhece sabe que eu não sou bravo. Quem anda comigo sabe que eu não sou bravo. Pelo contrário, muito feliz. Sou muito feliz, porque eu tenho experimentado e comprovado a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas quando eu venho diante do rebanho, eu tenho que levar as coisas do Senhor a sério. Por que a minha vida tem dado certo? Por que Deus tem me abençoado? Porque eu tenho levado as coisas dele a sério. Quer que Deus te abençoe? Quer ser abençoado como eu? Então, leve as coisas de Deus a sério, tanto quanto eu. Ou vocês acham que levar as coisas de Deus a sério é coisa de pastor? Não acredito que você pensou isso. Miga sua louca, não brinca. Levar as coisas de Deus a sério é coisa de filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus aqui nessa noite? Cadê? Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Diga pro diabo: nunca mais. Eu não sou mais. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Agora,
O diabo diz, no padrão do mundo, gatonete é normal, TV a gato é normal, relacionamento sexual fora do casamento, normal. Todos fazem. Todos capeta. Suas fuças. Os filhos de Deus não. O diabo diz, no padrão do mundo, o mais importante é ganhar dinheiro. Mas irmãos, se nós queremos viver a vontade de Deus, nós temos que mudar o nosso padrão. E a pergunta que eu faço nessa noite é, quais têm sido as nossas referências? Quais têm sido as nossas referências? Para onde nós estamos olhando? Para qual padrão nós estamos olhando? Nós estamos olhando para o padrão do mundo? Ou nós estamos olhando para o padrão de Deus? E eu não estou dizendo isso para você desanimar, não é isso. Eu não vim aqui hoje desanimá-los. Eu vim aqui hoje dizer, vamos mudar a rota, porque se nós mudarmos a rota, nós seremos abençoados por Deus, e nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, em todas as áreas da nossa vida. Vamos, sai do mundo e vem para o Senhor, porque aqui vai ter vida, aqui vai ter abundância de vida, aqui vai ter alegria, paz. Mas no outro padrão, irmão, desculpa, você vai ficar 50 anos sendo enganado, e vai se frustrar e vai dizer, eu fui da igreja há 30 anos, eu tenho uma raiva disso. Eu fiquei na igreja 30 anos, eu saí, não acontecia nada. Por que não acontecia nada, seu pilantra? Por que não acontecia nada? Porque o seu padrão não era o padrão de Deus, o seu padrão era o padrão do mundo. Porque se você andar conforme o padrão de Deus, vai acontecer muita coisa que vem da parte de Deus para a sua vida. Mas Deus não é injusto. Tem gente que diz, todo mundo é igual diante de Deus. Mentira, mentira, mentira do diabo. A Bíblia diz, vocês verão a diferença entre os que servem e os que não servem. Não são iguais, são diferentes e dá para ver. E outra coisa, a Bíblia vai dizer que no dia do trono branco, no julgamento de Deus, Ele vai colocar de um lado as ovelhas e do outro lado os bodes. Ou seja, esses aqui agradaram a Deus, esses não agradaram. Então não vem dizer que tudo é igual, porque não é igual. Existem os que servem a Deus conforme o padrão de Deus, e os que dizem que servem a Deus, mas que andam no padrão do mundo. E estes serão desmascarados nessa vida e na outra. Por quê? Porque nessa vida não frutificam. Tem muita gente pagando de crente. Ó, já vi crente. Isso aqui é macumba, irmão, tá tirando. E aí o irmão vai lá, a irmã cheia da glória de Deus. Da glória de Deus com D minúsculo, só se for. Pagando de crente. Aí você vai para os frutos. É profeta. Entrega manto. Entrega rolo. Mas a vida dela é um rolo só. Compra e não paga. Fala que vai pagar tal dia e não paga. E nem passa para dizer, não tenho como pagar hoje, mas eu vou conseguir para outra semana. Não tem palavra. E quer viver a vontade de Deus. Desculpa, você está muito enganado. Já vou jogar água na sua cerveja. Não vai acontecer nada não. Não vai dar nada. Agora, se as nossas atitudes forem pautadas segundo os padrões de Deus, nós vamos olhar para homens de Deus e mulheres de Deus, e não para mulheres e homens do mundo. Quem tem ditado as roupas que você veste? É o Espírito Santo ou é Anitta? Quem tem ditado, irmão, o jeito que você trata a sua esposa? É o Espírito Santo? Ou é os casos que acontecem no Datena? Vigia, terra. As suas escolhas são baseadas em quais padrões? Em quais padrões são baseadas as suas escolhas? Nos padrões de Deus ou nos padrões do mundo? Ou a gente está tão louco da cabeça que a gente não sabe mais o que é o certo e o que é o errado? A quem você tem seguido? Deus ou o diabo?
Olha isso, gente. 1 João, capítulo 3, versículo 4 até o versículo 9, vou ler rapidão. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece, nele quem? Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Tem muita gente dizendo assim: eu encontro cada pangaré, não, eu conheço a palavra. Conhece nada, rapaz. Se conhecesse, praticava. Você ficou, foi tempo, você ficou uns aninhos na igreja aí, tá pagando de crente pra mim. Ficou meia dúzia de anos na igreja aí, sabe? Nem leu a Bíblia inteira, nenhuma vez, e está aí. Não, eu conheço as escrituras. Conhece nada. Até o diabo conhece mais que você. A questão não é conhecer, a questão é praticar. Todo aquele que nele crê, todo aquele que nele permanece, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é de quem? É de quem? Tá com medo de falar diabo? Se você falar diabo, ele não vem não, sabe? Tem gente que acha que falar o nome do diabo atrai o diabo. Não, irmão, o que atrai o diabo não é falar o nome dele, o que atrai é fazer a vontade dele. Você pode ficar o dia inteiro falando diabo. Na hora que ele chegar, ele vai dizer: opa, aqui é um servo de Deus. Agora tem gente que não fala diabo, tem gente que nem pronuncia a palavra e o diabo está na casa dela, está na vida dela, está em tudo que lugar da casa dela. Por quê? Então o que atrai o capeta não é falar o nome dele, não, é fazer a vontade dele. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Mas, porém, entretanto, contudo, para isso, o Filho de Deus se manifestou. Para quê, irmãos? Para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque anda conforme o padrão de Deus. Se você está realmente disposto a viver a vontade de Deus, queridos, a primeira exigência de Deus é: mude o padrão, mude suas referências. Se você quer experimentar Deus, mude sua referência. Não adianta ficar bravo comigo, não adianta. Até porque eu sei que você vai ficar bravo comigo, mas quando você chegar em casa, você vai confrontar, você vai fazer um paralelo, você vai falar assim: peraí, aquele cara não parece pastor, não fala igual pastor, não tem aquela linguagem coloquial do amantíssimo e eterno, mas aquele cara só falou a verdade. Eu estou nervoso porque eu estou errado. Esses dias um irmão falou assim: nossa pastor, a gente vem para o culto, a gente apanha demais. Apanha porque está fora da palavra, porque se estivesse dentro da palavra estaria dando glória. Se estivesse dentro da palavra estaria dizendo: glória a Deus, Senhor, me ajude a permanecer na tua vontade, porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então tem que ter humildade. Mas você não ia falar assim: nossa, hoje doeu. Não, por quê? Você está dentro da palavra. Se está doendo é porque você está fora. E se está doendo é porque o Espírito Santo te ama tanto que quer te corrigir, porque a Bíblia diz que Ele só corrige aqueles que Ele ama. Quem Deus não ama, deixa para lá, deixa. A Bíblia diz: aquele que está sujo, suje-se mais. Mas aquele que está tentando se limpar, que limpe-se mais. Se você está aqui nessa noite, se você está nessa live, é porque você quer se limpar. É porque você quer Deus. É porque você precisa de Deus. É porque você marcou um encontro com Deus, ou Deus marcou um encontro com você, melhor, né? Foi Deus que te trouxe aqui.
Não foi seu amigo, não foi sua esposa, não foi ninguém. Deus te trouxe, Deus marcou esse dia para que você estivesse aqui, porque Ele quer mudar a sua vida a partir de hoje. Tem uma nova história para você. Você só precisa decidir qual padrão você quer seguir. Aleluia! Oh glória! Ou mudamos o nosso padrão e as nossas referências, ou Deus não vai nem começar o processo de transformação. Eu vou falar sobre isso na próxima semana, porque meu tempo já foi, e se eu passar do horário hoje, eles não deixam eu pregar domingo. Pastor, qual é o padrão de Deus para nós? Já falei um monte aqui, mas destaquei alguns versículos e nós vamos discorrer rapidamente sobre eles. O padrão de Deus é ter Ele como prioridade. Se você tiver Deus como prioridade, vai ser muito mais fácil você escolher os padrões de Deus. Onde está escrito isso, pastor? Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, primeiramente o reino dos céus, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas que vocês acham que são tão necessárias, vos serão acrescentadas naturalmente. Qual que é o padrão de Deus? Obediência. Deus quer que você o ouça, mas mais do que ouvi-lo, Deus espera que você o obedeça. E onde está escrito isso? Isaías capítulo 1, versículo 19 e o versículo 20 diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois é o Senhor quem fala. Qual que é o padrão de Deus, pastor? Fala mais. O padrão de Deus é nós andarmos por fé e não por vista. O mundo anda por vista. O mundo anda pelo que vê. O mundo não pode ouvir falar de uma crise que já começa a balançar as pernas, mas os filhos de Deus andam pela fé, porque suas vidas não são regidas pela política, suas vidas não são regidas pelos economistas, a sua vida não é movida pela alta ou baixa do dólar, sua vida é movida, é dirigida, é conduzida pelo Espírito Santo, e Ele garante o resultado, não importa se é na crise ou se é na bonança. Se Ele estiver com você, aleluia, vai dar certo. Oh glória, aleluia, oh glória. Pastor, como é que eu faço para começar isso hoje? Filipenses capítulo 4, versículo 8 e versículo 9 diz assim: finalmente, irmãos, diga finalmente. Tipo assim, né? Finalmente, irmãos, tudo o que for. Vamos falar alto isso aí para o diabo ouvir, para nós mostrar para ele que nós entendeu o negócio. Tudo que for, tudo que for. Só tem esse versículo? Não, tem a outra parte, pessoal. Vamos de novo, vamos ensaiar. Aí vocês quebram minhas pernas. Eu estou achando que estava errado aqui na tela. Essa versão aí está errada, só tem isso? Não, tem mais, vamos lá. 1, 2, 3, come on. Finalmente, irmãos, tudo que for, tudo que for, tudo que for, tudo que for o quê? Tudo que for o quê? Gatoflix? Tá correto? Gatonet? TV a gato? Tá correto? Então tem que tirar. Vou ficar sem televisão? Vai. Não é seu, tá roubando, pô. Tudo que for. Não entendi. Tudo que for amável. Tudo que for
de boa fama. Se houver algo de ou pensem nessas coisas, irmão, vale a pena confiar no Senhor. Se você ouviu essa palavra, e você fala assim, eu vou mudar, cara, porque eu quero ver se isso é verdade, porque o texto começa dizendo, para que vocês possam comprovar e experimentar, ou seja, se você quer comprovar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, você vai ter que se aplicar a essa palavra. Mas eu tenho certeza que se você fizer isso, Deus não vai te frustrar. Pode ser que no primeiro momento doa, pode ser que no primeiro momento machuque. Eu sei que ficar sem a Netflix vai machucar um pouquinho, porque você está viciado, mas tira agora um tempo para leitura bíblica. Daqui uns dias você vai ter, irmão, dinheiro para Netflix, para HBO, para não sei mais o que, e bibibi, e papapá, e você nem vai ligar para isso, porque isso vai chamar demais coisas. Agora você conheceu a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você recebe essa palavra, glorifique o nome do Senhor aplaudindo a Ele.